Capítulo 301 Em nome do Rei das Trevas. Conteúdo patrocinado. Tradutor v editor de tradução de Noodleton. Sob a liderança de An, a equipe passou pela geleira a toda velocidade. Todos façam uma pausa aqui, preciso pensar no que fazer a seguir. An disse à equipe. Ele então chegou a uma pedra e sentou-se, conversando com o amigo misterioso em seu cérebro. Todos pensaram que An estava pensando, então ninguém o perturbou. Shua. A consciência de An entrou no mundo de outro, ele finalmente viu claramente a imagem da alma que estava escondida em seu próprio cérebro. Não era especificamente feio, mas não era relativamente bonito. Ele veio com 2 orelhas pontudas. Fora isso, parece praticamente igual a um ser humano normal. Se eu acertar, você é o Rei das Trevas. An disse com uma voz profunda. A pessoa acenou com a cabeça e disse, Dark King foi como vocês me chamaram. Meu nome verdadeiro é Luiel, e sou da Mass Demon Corporation que se opõe ao Gods Corporation. Claro, isso foi há muito tempo. Não pertenço a nenhum grupo ou organização agora. Os parceiros do grupo com quem eu trabalhava no passado até me trataram como seus inimigos. Então por que você ainda vem para a galáxia? An perguntou novamente. Luiel disse, há muito tempo, eu me rebelei contra a Mass Demon Corporation e escapei. Eles até tentaram me perseguir e matar. Poder. Naquela época, a Via Láctea ainda era o mundo dos seres humanos. A raça dos 3 olhos, que era a raça mais poderosa entre toda a humanidade, controlava a galáxia, a grande maioria até vivia fora da galáxia com cautela. No começo, não considerei a corrida dos 3 olhos uma ameaça, mas subestimei o cara com os 3 olhos. Seu terceiro olho tem um poder ameaçador que pode ameaçar minha alma diretamente. Mesmo estando muito confiante, acabei perdendo na batalha de equipe contra os poderosos rivais da Tri-Airace. Mas lembre-se, foi uma batalha de equipe, e se fosse apenas uma batalha de 1 contra 1, ninguém pode seja meu rival. Tri-Airace me trancou e começou a conduzir experimentos em mim. Meu poder sombrio era muito forte e místico para eles. Eles até me deram um nome, Arma Humana. Eles pensaram que meu poder foi desenvolvido após o nascimento, mas eu não poderia ser me preocupei em explicar a eles, apenas deixei que dissessem o que quisessem. Conteúdo patrocinado. Depois, eles descobriram o poder da Darknet. No entanto, nenhum deles acreditava que a Darknet era invencível. Em vez disso, eles pensaram que ela deveria ser desenvolvida por uma espécie inteligente e poderia ser conectada ao mundo real. Contanto, quando a entrada da Darknet foi encontrada, o sistema mais misterioso do universo poderia ser manipulado. Portanto, a ignorante raça dos 3 olhos iniciou sua longa jornada e investiu toda a sua energia da tribo. No entanto, como eu tenho o poder das trevas, eles me trataram como uma ameaça. Então eles me trancaram em uma base secreta. Os tempos passaram, após a partida da Tri-Airace, os humanos começaram a crescer mais rápido e mais fortes e se tornaram os dominantes na galáxia. Vocês até desbloquearam a base secreta que me continha e me libertaram. Eu matei com todas as minhas forças. Vocês tiveram muito azar, todos vocês pareciam basicamente iguais à corrida dos 3 olhos. Já fui prejudicado por eles há muito tempo, certamente tive que me vingar. É por isso que matei todos os humanos que vi. Quase matei todos os guerreiros de elite da raça humana. Durante o assassinato, descobri que os seres humanos são diferentes da raça dos 3 olhos. Vocês não têm uma mutação genética que poderia causar uma lacuna em sua testa, o que fez com que vocês não fossem capazes de desenvolver o terceiro olho. Infelizmente, quando descobri as diferenças, a maioria dos guerreiros de elite da sua tribo quase desapareceram. Quando decidi deixar a galáxia e ir para outros lugares, encontrei o maldito buraco escuro e fui engolido. Fui distorcido pelo poder espacial, mas minhas forças ainda foram salvas. Poderia viver eternamente no cérebro das trevas. E então você sabe o que aconteceu a seguir.
Você adquiriu meu poder sombrio e absorveu o cérebro das trevas, de modo que minha alma não teve escolha a não ser ficar automaticamente presa em seu cérebro. An acenou com a cabeça e disse: eu sei a maioria das coisas agora, mas você não explicou por que o esquadrão de execução queria matar você. Luiel disse: porque eu revelei sua verdadeira identidade. All Gods Corporation ou Mass Demon Corporation? Eles disseram ao mundo que criaram a Darknet. Na verdade, eles mal tinham a capacidade de fazer isso. Qual é o slogan da All Gods Corporation? An pensou um pouco e disse: no caminho de todos os deuses, transforme você em Deus. Você conhece o slogan do demônio em massa então? Luiel perguntou a An novamente. An balançou a cabeça. O caminho do demônio em massa. Transforme você em demônio. Luiel disse. An ficou chocado. Esses dois slogans eram tão idênticos, foi realmente apenas uma coincidência? Esses dois grupos mentirosos não são os criadores da Darknet, mas simplesmente possuem uma parte dela por coincidência. Luiel disse com loucura. Comecei a espalhar minha descoberta dentro da Mass Demon Corporation, abalando a fé de todos em relação a eles, então não seria razoável se eles não me odiassem até a morte. Luiel disse com forte ódio. An perguntou: é por isso que eles enviaram um esquadrão de execução para tentar matar você? Mas você já tem apenas uma alma, como eles ainda podem matar você? Luiel balançou a cabeça, suspirou e disse: eles não podem me matar, mas podem matar você e então forçar minha alma para fora do seu cérebro. An disse: então, basicamente fui arrastado para isso por sua causa? Luiel disse: arrastado para isso? Não se esqueça de que parte da razão pela qual você tem tantas realizações e honras hoje é por minha causa. Se você estivesse vivendo sem meu poder sombrio, que foi armazenado por dezenas de milhares de anos, você acha que pode se tornar o melhor guerreiro em tão pouco tempo? An pensou um pouco e concordou com o que disse. Se não fosse por Luiel, ele não alcançaria o nível que está agora. Era impossível chegar ao nível de um senhor da guerra em tão pouco tempo, mesmo que ele tivesse nascido com talentos extraordinários. Conteúdo patrocinado. Então o que devemos fazer a seguir? Quão poderoso é o esquadrão de execução? Luiel baixou a voz: o que mais você acha que deveríamos fazer? Saia e ore por nós mesmos para que a All Gods Corporation não perca o controle do Vale Místico. Como inimiga da Mass Demon Corporation, a All Gods Corporation é a única que tem o poder de lutar contra a equipe de navegação. Dessa forma, a equipe de navegação é realmente tão poderosa? Perguntou An. Poderoso é uma palavra tão insultuosa para eles. Eles são os verdadeiros algozes. Se eu mantiver o poder que costumava ter em meu estado de auge, ainda poderei ser capaz de lutar com eles, mas agora. Eu vi que você está tratando seus amigos muito bem, por isso sugiro que você vá embora. Caso contrário, eles seriam arrastados para isso também. An franziu a testa e disse: temos mais de 100 pessoas, que são elites de todas as formas. Ainda não são suficientes para lutar contra o esquadrão de execução? Lutar contra? Luiel disse: você sabe quantos de seus elites eu matei sozinho naquela época? An parou de falar. Ele sabia que o último Luiel apareceu, ele matou bilhões de guerreiros, incluindo aquelas elites com poder extremo ao longo daquela geração. Ele matou todos eles sozinho. Se todos na equipe de execução tiverem tal poder, é impossível detê-los lutando com sua própria equipe. Mas falando nisso, pode haver uma pessoa no Vale Místico que tem o poder de lutar contra a equipe de execução, já que percebi que ele deveria ter um superpoder semelhante, mais raro, ao seu. Infelizmente, essa pessoa não é sua amiga, e em vez disso, ela pode realmente não gostar de você. Quem é que queres dizer? An perguntou, franzindo as sobrancelhas. Sima Unfen. Luiel murmurou: parece que a lenda estava certa, quanto menos poderosa a raça fosse como a raça humana, maior seria a possibilidade de dar à luz um guerreiro extraordinário. Você é um exemplo,
assim como Sima Unfen. An balançou a cabeça. Ele sabia que não havia como Sima Unfen ajudá-lo. Esse cara estava até tentando caçar seus 3 professores. Saia agora, se não quiser causar problemas aos outros. Ninguém pode ajudá-lo desta vez. Lu Yao disse. Uau! Um flash brilhante ocorreu de repente, no mesmo local onde o esquadrão de execução e a raça dos 3 olhos pousaram, 2 garotas apareceram. Essas 2 garotas têm rostos lindos, pele macia como a água, olhos pretos como pedras preciosas, cabelos longos e suaves e 2 orelhas pontudas. Irmã, estou com tanto medo. É o esquadrão de execução, podemos sair deste lugar? A menina inocente mais nova ficou atrás da irmã e falou em voz baixa: Irmã, a equipe de execução chegou, aquela que você pensa dia e noite, não conseguirá sobreviver, não conseguirá sobreviver. Os olhos da garota mais velha também estavam cheios de medo, seu rosto ficou pálido. Mas ela cerrou os dentes, endireitou o peito e disse: não posso ir embora. Esta é minha última chance, não quero mais viver com medo. Ainda vou ficar com a pessoa que amo. Irmã, você é tão tola. A menina mais nova começou a chorar. A irmã mais velha escovou suavemente o cabelo da irmã e disse em voz baixa: Um dia, você saberá, haverá alguém que você não substituirá nem mesmo com o universo inteiro. Mesmo diante da morte. Luoyin, estou indo embora, Kui disse. Irmã. Esqueça-me. Mas irmã. Irmã está saindo agora. Capítulo 302, Partida. Tradutor, editor de tradução de Noodleton. Deixe-me ver como An está. Ele ficou tão quieto de repente. Lance franziu a testa e disse ao grupo. Depois de 1 minuto, Lance voltou com a boca aberta em descrença, as mãos segurando uma carta. Não só isso, ele liderou 2 feras de fusão, números 8 e 13. Shua. Os olhos de todos focaram em Lance, enquanto Lance engoliu em seco e com uma voz rouca disse: Lance foi. Sobre o que você está blefando? Não estou blefando, veja por si mesmo. Esta é a mensagem de An para nós. Jianji arrancou a carta das mãos de Lance, onde An escreveu que precisava sair por motivos especiais. Ele havia deixado os números 8 e 13, que tinham capacidades de detecção mais fortes e poderiam ajudar o grupo a identificar ameaças. An também disse que lamentava não poder ajudá-los mais e que esperava que todos pudessem sair de Mystic Valley com segurança. Jianji terminou de ler a carta. Todo mundo ficou surpreso. An era sem dúvida o líder, a espinha dorsal do grupo, e agora ele saiu sem dizer uma palavra? Por quê? O que todos deveriam fazer agora? Jianji jogou a carta no chão e pisou nela com raiva, gritando: Zhan! Seu idiota irresponsável! Como ousa nos deixar em paz? Não vou acreditar que algo urgente acabou de surgir agora, mentiroso. Conteúdo patrocinado. Todos sabiam que Jianji era uma garotinha, só que ela não admitia e todos ficaram calados sobre isso. Mas agora mesmo ela acidentalmente usou o pronome feminino para si mesma, tornando seu gênero ainda mais óbvio. An não é uma pessoa irresponsável. Muitas pessoas ficaram chateadas com as maldições de Jianji, mas a primeira pessoa a defender An acabou sendo o quieto Keleiki. Com uma expressão severa, ele gritou: Van, irresponsável? Se ele fosse irresponsável, nosso planeta teria parado de existir há muito tempo. Foi ele quem, sozinho, salvou a Terra da beira da escuridão. Se eu tivesse uma palavra a dizer, o maior problema de An não é que ele é irresponsável, é que ele se preocupa demais com a responsabilidade. Ele prefere se sacrificar do que nos machucar. Jianji fez beicinho e disse: Então como você explica a sua partida repentina? Keleiki disse: Porque ele tem algo mais importante do que nos tirar de Mystic Valley. Descontente, Jianji disse: Você deve ser um tolo para acreditar nisso. Estava tudo bem, por que ele teria outra coisa importante para fazer?
Que foi teimoso, eu não me importo. De qualquer forma, confio em An. Se ele disse que tinha algo importante para fazer, ele disse. Você não sabe nada sobre An, mulher. O comentário sexista de que irritou Jianjia. Ela gritou, sim, eu não sei de nada e você sabe. Então, agora que An se foi, o que fazemos? Claro que vamos procurá-lo. Que tipo de irmão eu seria se não o fizesse? Que lançou um olhar penetrante, Lance, você assume o controle do solo e eu estarei no céu. Temos que encontrar An, não importa o que aconteça, estou preocupado. Lance acenou com a cabeça gravemente e Vuion acrescentou, vou dispersar a legião de aranhas para que possamos fazer uma busca geral. Conteúdo patrocinado. O homem de sangue azul, Boia, disse, tenho alguns amigos em outras equipes, vou avisá-los para que assim que An for visto, saberemos. Jianjia de repente percebeu o quão sozinha ela estava nesta situação, ela não esperava que esses caras confiassem tanto em An. HMPH. Ignorando Lance e outras pessoas que queriam ir atrás de An, Jianjia se virou para sair. Sua educação prestigiosa e teimosia não lhe permitiram admitir que havia entendido mal An. Ye queria impedi-la, mas não conseguiu. Orgulho e preconceito foram de fato falhas fatais da humanidade. Mesmo que Jianjia soubesse que ela exagerou com suas palavras alimentadas pela raiva e que os outros julgaram An corretamente, ela simplesmente não admitia a derrota. Apesar da saída de An e das subsequentes consequências da equipe, Jianjia não partiu sozinho. Os 4 guardas que sua família enviou sempre foram tão discretos que eram imperceptíveis, mas eram imensamente leais a Jianjia. Eu estava errado? Jianjia perguntou ao guarda. Não, senhorita. Droga, An, eu não fiquei bravo por ele ter ido embora, é porque ele saiu sem dizer uma palavra. Em seus ombros, como se ele fosse o herói e todos nós fossemos idiotas, é por isso que fiquei bravo. O rostinho de Jianjia era severo. Os guardas ficaram sem palavras. Então An ser responsável era um problema? Você saiu com muita determinação, Luiao sussurrou na consciência de An, só agora seus amigos iriam culpar você. An franziu a testa um pouco, esqueça, ser culpado é melhor que matá-los. Conteúdo patrocinado. Luiao acenou com a cabeça levemente, estou tentando pensar em um conjunto de habilidades que atenda às suas habilidades, talvez possa ajudá-lo. An sorriu amargamente, você só está pensando em mim agora? Acho que é tarde demais. Luiao disse, é melhor ter algo do que nada, e enquanto vivia em seu cérebro, estive pensando em seus 6 caminhos do vazio, e deveria haver mais um caminho que lhe permita integrar tudo o que você já aprendeu. Por alguma razão, seu professor não lhe contou isso. An respondeu, você quer dizer origem sem caminho? De jeito nenhum, ele é um homem íntegro. Talvez ele mesmo não soubesse disso, ou afinal, embora ele tenha me ensinado os 6 caminhos, ele só dominou os 5 primeiros, até o caminho do demônio. Luiao disse, isso é possível. Deixe-me pensar, vamos recuar enquanto estudamos o caminho final dos 6 caminhos do vazio, acho que o que ele quer alcançar vai além de apenas dominar a habilidade, mas o que é? Para ser honesto, sempre me considerei um gênio e aprendi muito ao longo dos anos, mas os 6 caminhos do vazio podem ser o conjunto de habilidades mais perverso que encontrei. Após o outro naturalmente, mas são contraditórios. Por exemplo, se você dominasse o caminho de Deus, você estaria perturbando o caminho do homem, se você dominasse o caminho do demônio, então o caminho de Deus seria interrompido, e cada interrupção empurra você em direção a um novo nível. Se você tiver a chance, você deve perguntar ao Patlis Origin de onde se originou os 6 caminhos do vazio. Eu sinto que mesmo que tenha surgido nesta galáxia insignificante, suas origens devem ser extraordinárias. An acenou com a cabeça, se vivermos, vou perguntar a ele. A propósito, quanto tempo temos? Luiao disse gravemente, vai julgar pela sua velocidade e a deles, dentro de 12 horas encontraremos o esquadrão de execução.
Em outras palavras, a menos que a All Gods Corporation recupere o controle sobre Mystic Valley nas próximas 12 horas, iremos embora. Na sede da All Gods Corporation, Shui, o misterioso pai de Jianjia, saiu correndo do departamento de mecânica como um louco, com os cabelos soltos, os olhos vermelhos e o olhar penetrante como se estivesse pronto para matar. Eu não me importo. Eu não me importo se o módulo de partículas estiver sobrecarregado. Faça o que for preciso para recuperar o controle do Vale Místico. Ou então. Shui gritou com voz rouca, sem virar a cabeça. Conteúdo patrocinado. Ver o Sr. Shui, geralmente calmo e educado, irritado fez com que os funcionários do departamento de mecânica abaixassem a cabeça. O que há com o Sr. Shui? Fazendo tanta birra, como se fosse nos comer. Suspiro, se não tudo pela filha. Filha do Sr. Shui. Jianjia Shui? É ela. Mas todo mundo conhece o status dela, quem iria prejudicá-la? Ouvi dizer que ela está presa em Mystic Valley porque algo deu errado com o módulo de partículas, e aparentemente é porque a Mass Demon Corporation lançou uma onda de pulso eletromagnético direcional, SIEMP, que não apenas destruiu a fronteira, mas também destruiu os motores do módulo e dispositivos de comunicação. A Mass Demon Corporation? Então o Sr. Shui deveria ir ao Departamento de Defesa em busca de ajuda. Não é como se o departamento de mecânica lidasse com relações exteriores. Você pensou que ele não tinha? Foi daí que o Sr. Shui veio, ouvi dizer que até o Lorde Militar Cabri recebeu uma bronca severa. Só espero que a senhora Jianjia esteja bem, ou então não seria apenas o Sr. Shui, todo o inferno estaria perdido se o velho monstro ou da família Shui soubesse disso. Sim, afinal é a família Shui. Capítulo 303 – Companheiros de equipe não confiáveis. Conteúdo patrocinado. Tradutor – editor de tradução de Noodleton. Já se passaram mais de 10 horas desde que An deixou a equipe. Ele se moveu em um ritmo rápido e não encontrou nenhuma outra equipe em seu caminho. No entanto, An estava pessimista com toda a situação, pois já podia sentir a intensa atmosfera assassina por trás dele. Embora An ainda não tivesse visto o esquadrão de execução, ele podia sentir que eles estavam chegando rapidamente com base na atmosfera e no odor de sangue espalhado no ar. A sensação foi extraordinária, como disse Luyel, o esquadrão de execução era uma existência invencível. An viu um rio à distância. O rio era largo e de fluxo rápido, com águas de cor amarelo escuro. Um grande grupo de pessoas estava se reunindo perto do rio. Parecia que eles estavam hesitando sobre si como atravessar o rio. An viu Juliana no grupo. Acontece que eles eram apenas aqueles pirralhos nobres vindos de famílias aristocráticas. Semelhante a Jianjia, eles devem estar usando algum tipo de sistema de navegação para passar por todas as armadilhas. Não admira que eles pudessem avançar tão rápido e deixar outras equipes para trás. Juliana também viu An. Ele gritou com ele: como é que só você está? Onde está Jianjia? An balançou a cabeça e indicou que não tinha ideia. Nas últimas 10 horas, ele estava exausto de sair. Ele não teve tempo nem intenção de entrar em contato com o resto dos outros membros do grupo. Juliana de repente ficou furioso e gritou para An: Jianjia morreu por sua causa. Vocês estavam juntos antes, por que só a vocês agora? An não respondeu. Ele não tinha tempo para isso. Juliana ficou mais convencido da morte de Jianjia depois de ver a reação de An. Ele gritou com aquelas pessoas nobres, tentando convencê-las de que An era um homem malicioso que tinha mais intenções de ficar com Jianjia, e agora até deixou Jianjia até a morte. Essas jovens tripulações nobres sabiam que Jianjia estava com An. Eles estavam curiosos para saber por que An estava sozinho agora. Eles se aproximaram e olharam para An com hostilidade. Acho que precisamos de uma explicação. Não gostávamos de Jianjia, mas pelo menos ela é filha do Sr. Shui. O Sr. Shui é nosso admirável ancião e tem um vínculo estreito com nossa família.
Se Jianjia tivesse realmente morrido por sua causa, não deixaríamos isso passar facilmente. Um homem com armadura prateada, um pouco mais velho na tripulação, disse a An, franzindo as sobrancelhas. Eu não matei Jianjia. An disse. Então onde ela está? Conteúdo patrocinado. Não sei. O que você quer dizer com não sabe? Sinto que você está brincando com a gente. Pense o que quiser, não tenho tempo para isso. Dê-me uma resposta. Vá, pessoal, vá buscá-lo. Vamos deixá-los ir assim que tivermos certeza de que Jianjia está seguro. Caso contrário, vamos levá-los ao Sr. Shui. Aparentemente, o cara de armadura prateada era o líder do grupo. No geral, sua mente ainda estava calma em comparação com os outros. Ele não acreditava que An tivesse matado Jianjia, mas como An estava realmente desconfiado, não deveria haver nenhum problema em detê-lo no momento. Estrondo. Ao longe, uma montanha negra desabou. Sem dúvida, aquele com tal poder só poderia ser o esquadrão de execução. An sorriu de repente e disse, tudo bem, sou seu escravo agora, irei com você. Ninguém entendeu por que An de repente se tornou tão obediente. Luiao também não entendeu e começou a gritar de dentro do cérebro de An, corra, An. O que você está esperando? O esquadrão de execução está quase chegando. An também respondeu mentalmente, correr? Para onde posso ir agora? Vou morrer de qualquer maneira, quero morrer pelo menos com alguma dignidade. Luiao ficou chocado, parou de dizer qualquer coisa. Ele sabia que An não teria a capacidade de lutar contra o esquadrão de execução. Embora An tivesse seu Void End, Genetic Beast Arm e muitos outros truques, eles não eram fortes o suficiente para manter An sobrevivendo até o fim. O esquadrão veio com toda uma equipe de executores, o grupo mais poderoso da Maze Demon Corporation. O jovem de armadura prateada também ficou chocado. Ele acenou e disse maldosamente, vá Mario. Alguns de vocês vão verificar o que aconteceu nas colinas ali e descobrir quem está lá. An balançou a cabeça e disse, você não precisa me amarrar. Há tantos membros da elite aqui e você está preocupado que eu fuja? Conteúdo patrocinado. A tripulação aristocrática pareceu concordar. Todos eram herdeiros de professores famosos e bem instruídos. Seria uma pena se eles não conseguissem nem ficar com An. An olhou para trás e disse, você não precisa verificar, eu sei quem eles são. Quem? O esquadrão de execução da Maze Demon Corporation. Boom! Logo depois que An terminou a frase, o rosto de todos na nobre tripulação ficou pálido. Eles definitivamente tinham ouvido falar desse esquadrão notório. An viu Julianan começar a tremer e suar como um covarde. Na verdade, havia apenas algumas pessoas no grupo aristocrático que estavam em condições ligeiramente melhores do que Juliana. Embora nascer em família nobre lhes garantisse mais recursos e melhor crescimento, ao mesmo tempo tinham mais medo de perder a vida. Ao contrário de An, que nasceu sem nada, ele nem temia a ameaça de morte. Ele sabia que isso acabaria acontecendo com qualquer um. Luoyi, use sua técnica de visão para verificar quem eles são. O jovem de armadura prateada disse com algum caráter de general. Logo, o loiro Luoyi disse assustadoramente, é realmente uma equipe da Maze Demon Corporation. Senti a intensidade de que eles poderiam de fato ser o esquadrão de execução. Juliana enlouqueceu ao ouvir isso. Ele agarrou a mão de An com força e gritou para ele, droga! O que diabos você fez? Como é que esse esquadrão está vindo para cá? Todos nós vamos morrer. An respondeu sem emoção, faz diferença como eles estão vindo agora? O jovem de armadura prateada ficou surpreso e então disse calmamente, você está certo, porque eles estão vindo não é importante, o que importa é que eles são o inimigo. Todos, estejam prontos para lutar. Conteúdo patrocinado. Juliana parecia não ter determinação para revidar.
Ele continuou segurando o An em você. Você atraiu o esquadrão aqui e é por isso que Jianjia foi morto, certo? Sua maldita aberração. Shua. An de repente torceu o pulso e empurrou Juliana, e então disse friamente, Vim, fique longe de mim. Jianjia não morreu, eu distraí o esquadrão de execução deles e deixei Jianjia escapar em outra direção com outros. Algumas pessoas começaram a desprezar Juliana, ele realmente se envergonhou hoje, o que não combinava com sua nobre identidade. Especialmente o jovem de armadura prateada. Ele cuspiu no chão e bufou claramente para Juliana. Meu nome é Carmen. O homem de armadura prateada estendeu a mão, tentando apertar An. An apertou sua mão com um sorriso. Embora outros jovens nobres também estivessem com medo do esquadrão de execução, eles ainda mantiveram a calma. Apesar de toda a educação que receberam, aprenderam que, aconteça o que acontecer, não podem perder a dignidade diante do medo. Ótimo! Esses jovens são todos lutadores decentes. Se vocês trabalharem bem juntos, poderemos economizar um pouco mais de tempo. Luiao murmurou na cabeça de An. An se encolheu, a maioria dessas pessoas nobres eram guerreiros de ponta e foram ensinados por mestres conhecidos. Porém, mesmo com tanto poder, Luiao ainda pensava que o máximo que podiam fazer era apenas economizar algum tempo. O esquadrão de execução era realmente assustador. Honestamente, aquele que tinha menos medo de todos era An. Como ele não sabia quem era o esquadrão de execução antes, faria mais sentido explicar por que ele não tinha medo. Como diz o velho ditado, quem não sabe nada não teme nada e também a ignorância é uma bênção. Pelo contrário, como aqueles jovens nobres ouviram falar de muitas coisas horríveis feitas pelo esquadrão, ficaram assustados antes mesmo de vê-las. Os inimigos finalmente estavam se aproximando. Todos se vestiam de maneira estranha, todos usavam armaduras pretas, capas pretas e máscaras coloridas, sem mostrar nenhuma parte do corpo, como um bando de robôs. No entanto, as armas que carregavam consigo eram bastante distintas. Todos vieram com uma gigantesca lâmina preta envolta em pele de fera nas costas ou no ombro. Cada lâmina tem cerca de 3 metros de comprimento e meio metro de largura, parecendo uma enorme ardósia. Suas máscaras também tinham formatos de diferentes animais, incluindo macacos, pitons, ursos, leopardos e muito mais. Conteúdo patrocinado. A atmosfera intensa parecia um vento brutal soprando pelo corpo de todos. Antes de a luta começar, An já sentia seus músculos se contraindo e formigando. Ele teve que levantar o peito para manter a cabeça erguida. A atmosfera letal fez com que An e a nobre tripulação parecessem pintinhos esperando para serem abatidos. O esquadrão de execução aproximava-se cada vez mais com suas lâminas gigantescas, caminhando sem qualquer expressão facial. An percebeu como todos, inclusive Carmen do grupo, estavam tremendo. Manto negro, cara de besta, cabeça de fantasma, morte silenciosa. Não pode estar errado. Eles são definitivamente o esquadrão de execução do setor besta sob a Mass Demon Corporation. Droga, eles finalmente chegaram. Alguns homens ousados da tripulação murmuraram. Carmen ficou em silêncio, suando por todo o rosto. Eu não quero morrer ainda. Ainda tenho que me tornar o heir da minha família. Juliana foi o primeiro a se virar e fugir. Sua ação causou um efeito borboleta que mais e mais pessoas da tripulação começaram a segui-lo e correr para o rio atrás deles. Eles nem se importavam se havia armadilhas no rio, já que nada poderia ser mais devastador do que o esquadrão de execução da Mass Demon Corporation. Todos vocês, voltem. Carmen disse com raiva e frustração, não podemos perder a dignidade da nossa família, mesmo que morramos. Juliana continuou correndo e respondeu, e daí se perdermos a dignidade? É mais importante sobreviver. Carmen e alguns outros membros da tripulação que tinham mais coragem tentaram correr para o rio para conter seus companheiros de equipe, mas também desapareceram lentamente no rio. Então, An foi o único parado ali.
Na verdade, eles não são meus próprios irmãos, não se pode confiar neles. An disse com um sorriso amargo. An também queria fugir, mas sua mente lhe dizia que isso não faria diferença. Fugir agora era apenas perder tempo e perder a dignidade. Embora aterrorizado, An ainda decidiu encarar a situação. Ele lentamente puxou a boa estranguladora de estrelas da marca lunar e apontou a lâmina de 3 gumes em direção ao chão. Capítulo 304 – O Homem com as Maiores Bolas da Galáxia. Conteúdo patrocinado. Tradutor – Editor de tradução de Noodleton. Enfrentando o lendário esquadrão de execução, An estava totalmente preparado. Ele olhou para longe com a lâmina voltada para baixo. A centenas de metros de distância, o esquadrão de execução parou de avançar. Eles enfiaram suas lâminas assustadoras no chão. Shua. Eiyuan, da Corrida dos Três Olhos, de repente saltou e disse a An com um sorriso malicioso: que surpresa nos encontrarmos de novo, certo? Mas o que pode deixá-lo mais surpreso é que a frota estelar de nossa raça já viajou para a galáxia há 14 horas. Nossas tropas de vanguarda já viram os belos braços da galáxia. Todos vocês, como seres humanos, seriam então mortos e removidos da Via Láctea para sempre. Isso é impossível. An ficou extremamente chocado. Eiyuan disse: isso é o que eu também acreditava, mas agora é a verdade. A Mass Demon Corporation criou um gigantesco canal de transição do hiperespaço com uma parte da Darknet que eles controlavam para que nossa frota estelar pudesse viajar diretamente para a periferia da Via Láctea. Caminho. Já se passaram 3 séculos desde que nossa raça voltou. Agora, vamos assumir o controle da galáxia onde meus ancestrais pertenciam e nos tornarmos os legítimos proprietários deste lugar novamente. Para ser mais preciso, é onde nossos ancestrais pertenciam, disse An. Cale-se. Eiyuan gritou de raiva: como você, sendo um humano tão impotente, tem a qualificação para compartilhar esse orgulho com meus ancestrais? Todos vocês nem passaram por nenhuma mutação genética. Não acredito que vocês ainda existam. Com todo o poder que vocês têm, vocês são tão fracos quanto uma formiga. Se fôssemos formigas, seríamos pelo menos formigas assassinas. An gritou de volta furiosamente. Eiyuan deu vários passos para trás. Ele ficou surpreso com a raiva de An naquele momento. Ele podia até ver os olhos de An injetados de sangue. Faria totalmente sentido o motivo de An ter tido tal reação. A Corrida dos Três Olhos trouxe uma ameaça letal à Via Láctea com o poder da Mass Demon Corporation, enquanto a Terra era onde An lutaria para proteger tudo. Quando An soube que a Corrida dos Três Olhos estava quase entrando na galáxia, seu limite foi levado ao fim e ele ficou completamente louco. Neste momento, um guerreiro saiu do esquadrão de execução. Ele empurrou Eiyuan e ficou na frente de An. Este homem usava uma armadura preta e uma máscara de águia. Ele disse a An: sei que você está com o traidor, Luyel. Tenho algumas perguntas para ele agora. An respondeu: Luyel não tem vontade de falar com você. O homem com máscara de águia disse: diga a ele que essas perguntas não são minhas, são do nosso líder. Se ele se recusar a responder, as consequências serão graves. Consequência séria? An riu amargamente: você vai me matar de qualquer maneira e ainda quer que eu responda a sua pergunta? Você está bem? Ainda agindo duro momentos antes da morte, tudo bem. Primeiro deixe esse pirralho meio morto, depois abra com força a sua região cerebral de 0 grau. O executor da máscara de águia estava claramente furioso, ele acenou e comandou. Shua. Num piscar de olhos, 11 executores mascarados se alinharam em uma fileira, puxando suas lâminas de cabeça fantasma e removendo a tampa. De repente, um flash prateado brilhou e fez com que todos mal conseguissem abrir os olhos. Conteúdo patrocinado. Do outro lado, An também lançou seu exército de bestas genéticas e jogou 3 sementes do Sky King Vini. Você está tentando lutar contra mim com esses pequenos truques? No seu sonho.
O executor mascarado de águia avançou depois de terminar suas palavras. Nesse momento, o executor mascarado apareceu e disse: "E não precisamos pegá-lo de vez. Deixe-me cuidar disso, não quero que você o mate por acidente." Shua. Os executores com cara de fera acharam que fazia sentido. Não valia a pena o grupo inteiro atacar só para conseguir um pouco de humano. O executor mascarado de boa começou a se aproximar de An passo a passo com sua lâmina gigantesca. Embora ele não estivesse se movendo rápido, cada um de seus passos deixou um rastro profundo de marcas de pés no chão. Fim do vazio, ative! An gritou alto, enquanto corria em direção ao executor com sua garra fantasma. Embora o esquadrão de execução fosse invencível, An pensou que poderia pelo menos lutar contra um deles com seu poder. Enquanto os truques lançados por An se aproximavam, o executor mascarado de boa zombou e desapareceu de repente. Movimento de cobra. O executor da boa máscara de repente se transformou em um raio de luz negra. A luz negra se movia em zigue-zague como uma cobra, em vez de em linhas retas. Ela passou pelo exército de bestas genético e apareceu agressivamente na frente de An. O fim do vazio não funcionou. Os olhos de An se arregalaram e ele imediatamente torceu o corpo como uma pessoa bêbada perdendo o equilíbrio. O executor mascarado de boa se aproximou rapidamente, enquanto An também o detectou rapidamente. De repente, An evitou o ataque na direção que o executor mascarado de boa lançou após uma série de cálculos complicados. O executor mascarado de boa tentou pegar An, mas falhou, o que o deixou realmente surpreso. Afinal, ele era um dos melhores guerreiros do time com sua velocidade relâmpago. Ele então bateu a perna esquerda no chão, tentando aumentar a velocidade e pegar An novamente. An de repente levantou o corpo e quase caiu. Ele se levantou do chão, com os mesmos cálculos na cabeça e um extraordinário reflexo neural. Foi provado que An ficou muito mais forte do que antes. Infelizmente, ainda existe uma grande diferença de poderes entre essas duas pessoas. Quando o executor mascarado tentou agarrar An pela terceira vez, An usou toda a sua força nos dois movimentos anteriores e não conseguiu evitar o último ataque. Agora, An foi pego no pescoço pelo executor mascarado de jiboia. Uma sensação intensa e sem precedentes percorreu todo o corpo de An. Ele sentiu um congelamento instantâneo, como se a pessoa que o agarrou não fosse um soldado, mas um demônio que saiu de um inferno congelado. An começou a entender o que Luya disse antes. Ambos eram Spers, mas ainda havia uma enorme lacuna entre os poderes dele e do esquadrão de execução. O executor mascarado não apenas não foi contido pelo Void End, mas também conseguiu caçar An usando alguns movimentos simples. An não pôde fazer nada diante desse oponente poderoso. A principal razão agora é certamente a velocidade. O que faltava a An não era poder nem companheiros de equipe, mas tempo. O tempo permitiu que tanto o poder quanto os companheiros de equipe cooperassem e trabalhassem bem juntos. No entanto, a velocidade do executor da boa máscara nem sequer permitiu que An tivesse tempo para reagir. Conteúdo patrocinado. An sentiu sua visão ficar preta, seu corpo estava ficando cada vez mais frio e ele mal conseguia sentir os batimentos cardíacos. Ele nunca teve essa sensação de que estava prestes a morrer antes. Neste momento, An poderia ser morto a qualquer momento no momento em que o executor da máscara de jiboia colocasse mais força em seu controle. De repente, uma corrente de névoa espessa e cinzenta se espalhou a uma velocidade ainda mais rápida que a do executor da boa máscara. An sentiu como se estivesse enlouquecendo. Como um ser humano normal, ele nunca viu tantos guerreiros de elite ao mesmo tempo como antes. Foi inacreditável. Estrondo. Bem quando An estava no auge do espanto, a atmosfera mudou de repente. A névoa cinzenta na verdade não veio para An, mas sim para o executor da máscara de jiboia. Bum! A mística névoa cinzenta atingiu duramente o executor da máscara de jiboia.
Apenas um segundo atrás, Han foi atacado pelo executor da Boa Máscara antes que pudesse reagir, mas agora, o executor da Boa Máscara se tornou aquele atacado por outro sensitivo e dificilmente poderia reagir. Han sentiu como se estivesse voando no ar. Ao mesmo tempo, ele viu o executor da Boa Máscara também voar no ar. Medo e choque encheram os olhos do executor com máscara de jiboia através de sua máscara. Quem é esse? Quem lançou um ataque tão poderoso? Han perguntou surpreendentemente. Não posso acreditar que Sima Unfen realmente ajudaria você. Observe, este é o poder do Pinnacle 8 Star Warlord. Luel disse com entusiasmo na mente de Han. Esse é ele? Han ficou chocado novamente, caindo no chão com seu jeito pouco convencional e tossindo com força. A atmosfera no campo de batalha começou a ficar cada vez mais intensa. Han sentiu outro grupo de soldados se aproximando atrás dele. O grupo pertencia a Sima Unfen, que o segue lealmente há muito tempo. Ao lado de Han, a espessa névoa cinzenta gradualmente se transformou em uma forma humana. Sima Unfen finalmente saiu do nevoeiro. Recupere seu fim do vazio. Sima Unfen disse ao surpreso Han, eles são fortes demais para que o seu fim do vazio funcione totalmente. Em vez disso, isso enfraquece meu poder também. Han acenou com a cabeça enquanto recuperava seu fim do vazio. Neste universo, mesmo o poder do Senhor da Guerra não poderia evitar o destino de ser privado pelo fim do vazio de Han. No entanto, o poder de Sima Unfen e do esquadrão de execução só poderia ser enfraquecido pelo Void End. Assim fica claro que eles tinham a força do 8 estrelas. Quem é você? O executor do esquadrão com máscara de leopardo inclinou a cabeça, perguntando a Sima Unfen. O homem com maior poder e Sima Unfen. Sima Unfen disse com orgulho. Seu superpoder é a nuvem da devastação? O executor da máscara de leopardo perguntou novamente. Conteúdo patrocinado. Isso mesmo. Sima Unfen respondeu novamente com orgulho. Han não tinha ideia do que era a nuvem da devastação, mas podia sentir que devia ser uma coisa terrível, já que todos os executores mostraram um raro olhar hesitante uns para os outros depois de ouvirem o superpoder. O executor da máscara de boa balançou a cabeça, um pináculo de 8 estrelas, nuvem de devastação. Eu não esperava que houvesse um homem tão poderoso como você da Via Láctea. Somos o terceiro esquadrão de execução da Mass Demon Corporation, também conhecido como Esquadrão de Execução de Bestas. Somos todos guerreiros das 8 estrelas. Você deveria saber qual seria o resultado se realmente quisesse lutar contra nós. Sima Unfen perguntou arrogantemente, você quer dizer, Han? Exatamente, o executor da Boa Máscara assentiu, ele está com uma alma que queremos levar. Se você quiser se comprometer, podemos deixar seu corpo e apenas levar essa alma conosco. Eiyuan ficou ansioso depois de ouvir isso e gritou alto, você prometeu que deixaria o cadáver dele para mim. Bang! O executor com máscara de jiboia desapareceu de repente. Enquanto isso, Eiyuan foi facilmente lançado ao ar. Sem o poder do Void End de Han, a força do executor da Boa Máscara foi completamente liberada. Ele nem parece uma pessoa, mas sim uma sombra, e quando seu movimento de cobra é ativado, sua velocidade pode ser igual à de um raio. Você não está qualificado para falar. O executor com máscara de jiboia disse rudemente a Eiyuan, se você disser mais uma palavra, eu mato você. Ha 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 ha. Sima Unfen de repente caiu na gargalhada e falou em voz alta, e isso é exatamente o que vou dizer. Enquanto eu ainda estiver vivo, você não está qualificado para me comprometer. Por quê? O executor da máscara de leopardo perguntou confuso, você deveria saber que temos mais pessoas e melhor cooperação. Mesmo que você seja mais forte do que nós individualmente, seria extremamente terrível se começássemos a lutar uns contra os outros. Eu não preciso do seu lembrete, eu sei disso. Sima Unfen gritou alto com os olhos bem abertos, ouça. Não importa o quão ruim Han seja, ele ainda é um membro da nossa Via Láctea.
Pessoas da minha galáxia só podem ser mortas por mim. Isso não vale apenas para as pessoas, mas para todo o resto também. Você não pode nem tocar em um único pedaço de vidro aqui. É assim que funciona a regra. An ficou em silêncio. Aos seus olhos, Sima Unfen era o cara mais teimoso que ele já viu e só se preocupa com regras. No entanto, An também se sentiu tocado pelo fato de esse cara teimoso arriscar a vida só para manter tudo em ordem. Então, com certeza estaremos lutando entre si? Temos tantos guerreiros 8 estrelas aqui. Assim que começarmos a luta, haverá muitas baixas, até mesmo este planeta não seria salvo, e tudo isso acontecerá apenas por causa de suas regras estúpidas. O executor da boa máscara disse rindo. Espere. Sima Unfen disse de repente. Shua. De repente, ele se transformou em fumaça cinza, acelerando em direção a Eiu em um ritmo extraordinário que fez todos os outros guerreiros da raça dos Três Olhos pairarem no ar. Conteúdo patrocinado. Tri-Airace. Estou vindo para acabar com sua vida. Por que você veio atacar a galáxia? Por quê? Como você ousa? Eu, Sima Unfen, sou o homem com o maior poder da Via Láctea. Como você ousa invadir meu planeta? Vou acabar com cada uma de suas vidas. É assim que vai parecer quando você quebra minhas regras. An viu que Eiyuan já estava mole como um peixe morto, mas Sima Unfen ainda não o deixou ir. Os ossos de Eiyuan foram quebrados na fumaça cinzenta, o que deve ter sido feito por Sima Unfen. Rachado. Uma mão saiu da fumaça. O terceiro olho oculto de Eiyuan foi arrancado de sua cabeça e esmagado por Sima Unfen. Rachado. O cadáver de Eiyuan foi jogado direto sobre a cabeça de An por causa da fumaça e caiu com força no chão atrás dele. Se eu puder sair daqui vivo hoje, exterminarei a raça dos Três Olhos. Juro pelo meu nome, matarei quem quebrar minhas regras. Shua. Sima Unfen apareceu novamente, bem na frente do esquadrão de execução. Ele apontou para eles com o dedo pingando sangue, agora é a sua vez. Vocês ajudaram a corrida dos Três Olhos a invadir a galáxia e quebraram minhas regras? Ninguém vai sair daqui vivo hoje. Pô. O executor da boa máscara cuspiu no chão e disse com desrespeito, velho, você ainda nem sabe? Esta luta, e você também morrerá. Cale a boca. Claro que sei como seria. Sima Unfen gritou alto, ainda vou lutar de qualquer maneira. Você quebrou minhas regras, eu vou te matar. Simples assim. Você está sozinho, mas somos 11. Ainda. Você vem da pequena Via Láctea, mas somos apoiados pela poderosa Mass Demon Corporation. Ainda. O esquadrão de execução ficou chocado. Eles não esperavam que Sima Unfen fosse uma pessoa tão teimosa que lutaria contra quem quebrasse as regras, mesmo correndo o risco de morte. Tal personagem era realmente raro de encontrar. Ao mesmo tempo, An também ficou chocado. De repente, ele descobriu que Sima Unfen não era apenas o homem com maior poder, mas também o homem com as maiores bolas da Via Láctea. Capítulo 305 – Nuvem de Devastação. Conteúdo patrocinado. Tradutor – editor de tradução de Noodleton. An ficou totalmente chocado com as ações de Sima Unfen, e esse cara queria enfrentar sozinho o esquadrão de execução do setor de bestas da Mass Demon Corporation? Sem dúvida, Sima Unfen tinha uma personalidade muito complicada. Por um lado, ele era um homem teimoso que sempre obedeceu às regras. Extremamente orgulhoso e extremamente confiante, ele puniu qualquer um que desafiasse suas regras, até mesmo forçando os três viciados a escaparem para o reino do esquecimento. Mas hoje, esse velho teimoso estava enfrentando o poderoso esquadrão de execução do setor bestial, destemido e até disposto a morrer por lealdade. An não sabia como descrever Sima Unfen nem decidir se era uma sorte da galáxia ter um velho tão enigmático.
No momento em que a guerra entre Sima Unfen e o esquadrão de execução estava prestes a começar, Luel disse na consciência de An: sinto o poder que estava dentro do meu corpo original. Onde? An perguntou estupefato. O poder original de Luel. Não seriam esses os cristais negros em que ele se transformou após sua morte? Luel disse em voz baixa: bem atrás de você, vá verificar o corpo de Eyuan. Estando sob o olhar do esquadrão de execução, An não se atreveu a se mover. Em vez disso, ele silenciosamente fez sinal para Silver Fox inspecionar o corpo de Eyuan. Logo, Silver Fox passou um dos anéis dimensionais de Eyuan para An. Estando nas profundezas das dimensões, An ficou imediatamente chocado ao ver que dentro do anel havia 2 cristais negros, entre os 3 que ainda estavam lá fora. An não poderia saber o que os apóstolos das trevas estavam planejando pelas suas costas, e percebendo que coletar todos os 7 cristais era impossível, eles esperavam matar An e extrair o poder das trevas dentro dele. Conteúdo patrocinado. Embora houvesse perdas no processo de extração, eles não poderiam se importar menos, já que An já possuía 4 dos 7 cristais, e os discípulos e a raça de 3 olhos estavam perdendo. Assim que o clã dos 3 olhos aprovou este plano, os discípulos entregaram 2 cristais para Eyuan, que cooperou com a Maze Demon Corporation como representante do clã. Eles esperavam possuir mais poder das trevas após a morte de An. Foi um plano inteligente, só que foi completamente interrompido por Sima Unfen, que matou Eyuan de raiva, e agora os 2 preciosos cristais estavam nas mãos de An. Os 2 cristais eram o osso das trevas e o olho das trevas. An só precisava de mais um e possuiria todos os poderes das trevas. Vou lutar com Sima Unfen e usar os cristais na hora certa. An decidiu calmamente, ao lado de Sima Unfen. Por experiência própria, An sabia que, depois de consumir os cristais negros, ele ficaria muito mais forte em questão de segundos, e por isso planejou usá-los apenas em momentos de desespero. Sima Unfen lançou um olhar para An: então você é o aprendiz dos 3 idiotas. Idiotas? Isso foi duro. An assentiu, decidindo não discutir com Sima Unfen. Este velho estava tão orgulhoso que desprezava a todo mundo. Na verdade, pessoas como os 3 viciados seriam apenas 3 idiotas para ele. Conteúdo patrocinado. Bom, venha até mim. Sima Unfen disse. No momento em que ele disse isso, os executores com cara de fera começaram. Essas pessoas não eram apenas altamente qualificadas e cruéis, mas também tinham uma cooperação fantástica entre si. Cada ataque deles foi para matar. Formando uma combinação sobrenatural incrivelmente assustadora, o executor com cara de jiboia poderia se mover rapidamente e furtivamente, o executor com cara de roedor usou demônios terrestres do tipo terra, o executor com cara de águia voou, e sua habilidade sobrenatural nem mesmo pertence ao dominador celestial de Keleik. Sovosh. Sovosh. Desde o início, os guerreiros próximos a Sima Unfen foram abatidos um por um. Esses guerreiros não eram nada fracos, metade deles eram guerreiros de nível de senhor da guerra, só que o esquadrão de execução era muito forte e a cabeça fantasma em suas mãos era única porque sua forma mudava de acordo com sua vontade, às vezes pequeno, às vezes incrivelmente grande. Não apenas muitos dos subordinados de Sima Unfen foram perdidos, mas o exército de bestas genéticas de An também estava em uma situação perigosa. An originalmente tinha 2 aranhas estreladas de 7 olhos, mas ambas foram perdidas na batalha contra o Rei Fantasia Netuno. An decidiu parar de utilizar exércitos em massa e confiar nas 20 ou mais Fusion Bears recém-criadas, junto com Ghost Claw, Demon Claw e Silver Fox, para formar um pequeno exército. Numa batalha deste nível, as aranhas estreladas de 7 olhos desempenharam uma função especial. As aranhas menores não existem para matar, mas para serem mortas. Seria necessário muito tempo e energia do esquadrão de execução para matar todos eles. O verdadeiro propósito das aranhas era ganhar tempo e até oportunidades para as forças principais. Foi só agora que eles estavam perdidos que An percebeu o tamanho da perda. Agora ele não tinha escolha a não ser utilizar as esferas de fusão para parar o inimigo,
e seus números baixos significavam que eles funcionavam menos bem do que as aranhas estreladas de nível inferior, que, apesar de serem mais fracas, tinham números. Com uma expressão severa, Sima Unfen transformou-se em uma nuvem de fumaça cinza. Conteúdo patrocinado. A nuvem da devastação. Apesar de não estar em um nível extraordinariamente alto, ainda permitiu que Sima Unfen governasse o mundo com suas poderosas habilidades sobrenaturais. A nuvem da devastação tinha uma rara capacidade corrosiva. Não apenas corroeu o corpo das pessoas, mas também devora sua alma. Foi também por isso que os 3 viciados e tantos guerreiros habilidosos no reino do esquecimento evitaram Sima Unfen. Serem mortos por ele significaria que suas almas seriam destruídas. Segundo as lendas, as almas dos guerreiros fortes não morrem, mas entram num reino após a morte do seu corpo físico. Este tipo de lenda na galáxia equivale à crença no céu entre os povos da Terra, ou muitos guerreiros acreditam que suas almas poderiam sublimar em uma forma de vida superior. Portanto, se fossem mortos por Sima Unfen, nunca conseguiriam entrar neste reino espiritual. Não só isso, mas Sima Unfen era bom em exterminar famílias. Quem quer que ficasse do lado errado não só teria seus corpos e almas destruídos, mas também suas famílias e amigos. Sob tal pressão mental, a maioria das pessoas escolheria render-se. De qualquer forma, Sima Unfen não era um cara legal. Sua reputação de matar impiedosamente o precedeu. Mas inegavelmente, Sima Unfen queria sinceramente que a galáxia fosse melhor e estava disposto a protegê-la com a sua vida, e isso foi o suficiente. Afinal, ninguém era perfeito, e está provado que quanto mais inteligente você fosse, mais estranha seria sua personalidade, e quanto mais forte você fosse, mais inesperadas seriam suas ações. Conteúdo patrocinado. Pessoas com personalidades comuns nunca poderiam se tornar lendas, e aqueles que conseguem são todos obsessivos e loucos. Vroon. Sima Unfen, alguém que possuía essas características, passou pelo executor com cara de boa na forma de fumaça cinza. Então, foi como se o executor tivesse derramado veneno sobre ele. Sua armadura corroeu e o cabelo exposto estava queimando, fazendo-o uivar de dor. Sima Unfen era de fato o homem mais forte da galáxia, e ele era poderoso. Mas An sabia que eles não tinham muito tempo. Uma vez que guerreiros com tais habilidades se enfrentassem, seria difícil para um deles matar o outro. Se Sima Unfen tivesse tempo suficiente, An tinha certeza de que poderia acabar com mais de um executor. O tempo, porém, exigia sacrifício, e isso exigiria um grande número de camaradas para esgotar o fogo do oponente. No caso de tanto o exército de bestas genéticas de An quanto o exército de Sima Unfen serem abatidos, Sima Unfen teria que lutar sozinho contra o esquadrão de execução. Se fosse esse o caso, até mesmo o imensamente poderoso Sima Unfen morreria. Vrum vrum. De repente, no momento em que An testemunhou a queda no número de seu exército de bestas genéticas, ocorreu uma mudança extraordinária.